Um outro inquérito civil que nós temos é um que apura os problemas estruturais, falta de mobiliário e de professores na rede municipal, o que tem impedido o início do ano letivo de 2011 em algumas escolas e CMEIs. Então, na verdade, a gente só instaurou esse inquérito civil pós-greve, né? Quando a greve acabou, então, assim, se as aulas não iniciavam porque os professores estavam em greve, então a gente até aquele momento não tinha instaurado o inquérito. Na hora que a greve finda e as aulas não retomam, então era necessário apurar o que é que estava efetivamente ocorrendo, né? Então, foi instaurada após a greve e algumas escolas já reabriram durante esse período, porém, outras ainda não reabriram, por problemas estruturais, de mobiliário, realmente questões básicas, escolas que funcionaram normalmente o ano passado, que têm matrícula, têm alunos matriculados que estão em casa. Em reunião com o secretário esta semana, ele afirmou que até sexta-feira, ou seja, até amanhã, ele estaria ultimando essas pendências e que segunda-feira essas aulas recomeçariam. Então, o que foi requisitado pela promotoria foi que, se na segunda-feira fosse remetido à promotoria a listagem das escolas que não reabriram até segunda, indicando, inclusive, o motivo, porque aí realmente a gente vai ter que tomar alguma posição mais drástica, vez que nós já estamos em maio. E protelar mais o início do ano letivo significa praticamente a perda, né? Então, é interessante, o secretário chegou agora, né? Então, eu estava reportando exatamente a nossa conversa dessa semana com relação às escolas que não abriram ainda durante este ano letivo. E o secretário tinha pedido exatamente um prazo até sexta-feira para ultimar essas pendências e, na segunda-feira, remeteria à promotoria a essa relação, caso ainda exista efetivamente alguma escola que não tenha reabrido na segunda-feira, para iniciar realmente o ano letivo agora de 2011. Essa questão de problemas estruturais, é importante que se diga o seguinte, e isso eu posso falar com tranquilidade, porque eu falei pessoalmente à prefeita, na presença também do secretário que está aqui. Algumas questões passam por dinheiro, e por isso a instauração do inquérito que trata da questão do repasse dos recursos da educação. Outra questão é o próprio planejamento da secretaria. Algumas situações que a gente vivencia hoje é fruto, na verdade, de uma falta de planejamento em 2010. Porque a gente sabe que a administração pública, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tudo depende de licitação, até para em situações de emergenciais, tem que haver uma justificativa, por que não vai ter. Então, é tudo muito burocrático, tudo leva tempo. Então, assim, algumas questões como mobiliário. Se hoje tem algumas escolas que estão fazendo rodízio de turmas por falta de carteiras, é porque essas carteiras não foram adquiridas em 2010. Porque o processo licitatório ele tem que ser instaurado, pelo menos lá para outubro, novembro, do mês anterior, do ano anterior ao ano letivo que vai se iniciar. Tem que haver um planejamento, tem que fazer a licitação, tem o prazo de recurso, tem o prazo de entrega, de modo que, quando as aulas começassem, em fevereiro de 2011, esse imobiliário já tivesse sido entregue. Então, isso não foi feito. Então, um dos problemas que a gente verifica hoje de imobiliário é exatamente essa falta de planejamento do ano anterior. E aí teve que ser feita uma compra emergencial, e que acredita-se que a primeira remessa chegue em sábado agora dessa semana. Então, a questão de planejar também, não é nem só de recursos, a questão do planejamento também é importante. Outra questão, várias escolas com problemas estruturais que impediram o início do ano letivo, também foi causado por uma questão de planejamento interno. Tinha uma empresa que ganhou a licitação, que tinha um contrato em vigor para fazer manutenção das escolas. Só que esse contrato venceu sem que se fizesse um aditivo, ou seja, no mês que se deveria fazer as reformas nas escolas,
né, que é exatamente o mês de janeiro, o início de fevereiro, que as escolas estão fechadas, estão de férias, não tinha empresa para fazer, porque não tinha nenhuma empresa contratada pela secretaria. Então, quer dizer, mais uma questão também de planejamento interno. Então, assim, nem tudo é dinheiro, né? Há uma questão também realmente de planejamento. Então, muitas das questões que se vivenciam hoje foram oriundas de 2010, né? Que não foi feito o devido planejamento, a devida organização, e aí inicia o ano letivo sem professor, sem carteira, com as escolas precisando de conserto, né? Então, assim, tudo isso a gente observa que também tem a questão da gestão. A questão dos professores, eu vou falar especificamente que nós temos um inquérito civil específico sobre a questão da contratação de professores, a contratação precária de professores. Esse inquérito ele foi instaurado em 2010, em razão do crescente número de professores contratados assim de uma maneira bem precária, sem concurso seletivo, nem o simplificado, sem se chamar os concursados. Então, isso também, em 2010, chamou a atenção da promotoria e nós instauramos um inquérito civil para apurar o que estava acontecendo. Esse inquérito ele foi conduzido de maneira conjunta com a Promotoria do Patrimônio Público, vez que a contratação sem concurso público pode gerar exatamente a questão da improbidade administrativa. E nós, observando que realmente, apesar do município de Natal ter uma lei específica, que é a Lei 5.345 de 2001, que trata especificamente do processo seletivo simplificado para professores temporários, desde 2009 que não se contratava, não se fazia esse processo seletivo e se fazia contratos precários, sem nenhuma seleção, muitas vezes até sem contrato. Então, foi expedida uma recomendação em conjunto com a Promotoria do Patrimônio, em fevereiro agora desse ano, para que o município, a Secretaria de Educação, não contratasse mais esse tipo de professor para o ano letivo de 2011, né, que fizesse o processo seletivo simplificado ou então convocasse os concursados. Em abril, né, diante do imensa dificuldade de iniciar as aulas, porque não tinham professores para algumas turmas, foi celebrado um termo de ajustamento de conduta, agora já na gestão do professor Walter, aonde ficou ajustado o quê? Se a prefeitura fosse fazer o processo seletivo simplificado para a seleção desses professores, isso demandaria mais de 60 dias. Isso a gente estava em abril. Se fosse fazer isso, o ano letivo não começaria antes de junho, ou até julho, que poderia realmente colocar em risco. Então, foi feito um termo de ajuste de conduta, onde a secretaria faria essa contratação precária apenas para o primeiro semestre letivo de 2011, de modo que os alunos não fossem prejudicados. E já nesse primeiro semestre, deflagraria esse concurso seletivo simplificado para a contratação do professor temporário e também convocaria os professores concursados. É importante saber que há uma diferença grande entre o temporário e o concursado. Por quê? Porque a vaga definitiva, a vaga que não tem titular, o cargo de professor que não tem titular, não pode ser preenchida por um temporário. Ele tem que ser preenchida por um concursado, né? O temporário ele vem exatamente para cobrir os afastamentos temporários, quais sejam licença saúde, licença gestante, licença prêmio, um diretor que vence a eleição, que, né, se afasta para assumir a direção da escola, algum cargo comissionado que o professor venha a assumir dentro da estrutura da secretaria. Então, ou seja, são afastamentos temporários, e para eles, os professores temporários. Para as vagas definitivas, os concursados. Então, é isso que foi ajustado com a secretaria para o segundo semestre letivo de 2011. Professores concursados para as vagas definitivas e o uso do processo seletivo simplificado para esses afastamentos temporários.
Então, esse inquérito civil teve esse desfecho favorável com a assinatura do termo de ajustamento de conduta. Com relação, poderia citar aqui mais um outro inquérito que a gente tem em andamento, que é a investigação da extensão das vagas ou da falta de vagas, em especial no ensino fundamental, nas escolas da região oeste, ou seja, Felipe Camarão, Guarapes, Planalto, Leningrado, essa região oeste ali, que é bem carente de algumas vagas na escola. Por que nós focamos no ensino fundamental nesse momento? Porque nós já tivemos o Fundef, né, de 97 a 2007, que tinha como foco principal e exclusivo o ensino fundamental. Então, aquele foi o momento da universalização, ou seja, da abertura de vagas para o ensino fundamental. Então, hoje, não é admissível que a gente tenha situações de carências sérias de falta de vaga no ensino fundamental, já que a gente já passou mais de 10 anos focando exatamente essa etapa da educação básica. Então, na verdade, quem provocou a promotoria foi o Conselho Tutelar da região oeste, que o tempo todo sendo cobrado pelos pais, olha, não tem vaga para o meu filho está há 2 anos fora da escola. E aquela pressão, eles fizeram a relação de todas as crianças que estavam sem vagas e levaram para a promotoria. Realmente era um número muito grande, é um número significativo, em especial nos primeiros anos do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ano ao 5º ano, que são crianças muito pequenas que não têm facilidade ou há uma dificuldade imensa de transportá-la para outros bairros, seja até pelo transporte escolar proporcionado pela prefeitura. É complicado você transportar criança de 6 anos, 7 anos, pelo menos as crianças maiores fica realmente mais fácil de fazer esse transporte. Então, você observa que é uma área muito carente, né? A Constituição garante a vaga na escola e próximo da residência, não é nem só a vaga, que você poderia dizer, não, mas tem vaga aqui no centro da cidade, no Ateneu tem vaga, no XUS tem vaga, mas não é isso. A Constituição fala de vaga na escola e na escola próxima à residência da criança, né? Então, é uma questão assim, bem específica. A situação é tão grave que a gente teve de 2009 para 2010, ou seja, as crianças que concluíram o ensino, a educação infantil em 2009, eu vou citar um colégio, um CEMEI específico, Estela Lopes. Em 2009, 180 crianças concluíram a educação infantil, ou seja, concluíram a pré-escola no Estela Lopes. Foi garantido para essas crianças vaga no primeiro ano, ou seja, a criança já está na rede, já é matriculada, já está estudando, e quando ela conclui a educação infantil, não tem vaga para ela fazer o primeiro ano do ensino fundamental. Então, essa foi uma situação também que a promotoria acompanhou e que para 2010 para 2011 já foi solucionado. O Estela Lopes, todos os alunos que concluíram agora em 2010 já estavam com suas matrículas direcionadas para as escolas do município do primeiro ano. Então, assim, é uma coisa que não se admite. É uma criança concluir a educação infantil na rede municipal e não ser garantido para ela o primeiro ano. Então, é uma criança que estudou e agora está em casa, porque não tem vaga na escola. Então, é uma situação que realmente nos preocupa. Essa semana, novamente, também, em reunião com o secretário, nós conversamos sobre essa questão da Zona Oeste. Como a situação é de ensino fundamental, e o ensino fundamental também é responsabilidade do Estado, educação infantil não, é só o município, mas como o ensino fundamental é compartilhada a responsabilidade, a secretaria, acredito, vai fazer um levantamento dessa demanda para que nós possamos conversar com o Estado para realmente o incremento de vagas na Zona Oeste, juntamente com o município e o Estado, já que a responsabilidade não é só do município.